Marquinhos? Oi, Steve, tá escutando? Tô sim. Tô ajeitando aqui a câmera ainda. Também. E a galera tá entrando. Tá. Até da professora Regina, ó. Cris, José, Ashad. Regina e eu também temos uma, Ah, né? bacana, hein? Fred. Aí, Marquinhos, tá tudo bem? Tá, né? Tirando a correria de sempre, a gente vai levando. Ah, tá. Hoje é meu dia mais pesado durante a semana, né? 3 tempos de manhã, mais orientação, mais um monte de coisa, então acaba sendo um dia mais pesadinho. É. E é dia primeiro, né? É. Dia primeiro vai ser bom. Dia primeiro eu vou fazer uma. Eu vou abrir o projeto da Unicarioca também. Vamos retomar o projeto Educação e Sociedade, né? Então a primeira live vai ser eu, Marcos e o José sobre o nosso livro. E, e aí vão ter outras ao longo do mês, né? Então eu já faço a minha às 5 e de lá eu saio correndo para ver de vocês. Entendi. Ah, o Marcos é o Marquinho, né? Que estudou comigo. Isso. Não, Ah, você não foi. Você foi da turma do Marcos? fui, É? fui. Deu de educação física? Isso. É ele mesmo. De Ah, é verdade. Nilópolis. Isso. Professor Max, bem-vindo. Ó, minha esposa aí prestigiando também. A Pri Lemos, é Isso. ela? Ah, bem-vinda, Pri. Felipe Muniz. 7 horas, Marquinhos. Né? Aquela parte do seu nome, né? Porque muita gente foi, né? Olhar, né? Depois no YouTube a gravação, né? Mas esse é o professor Marcos Antônio, né? A segunda live com ele, de 3 lives que nós vamos ter, né? E a gente sempre está discutindo as polêmicas, né? Semana passada nós discutimos sobre. Na realidade, discutimos não. Vamos fazer esclarecimentos, né? Que as palavras apareceram. Ah, ensino híbrido, ah, ensino remoto, ah, ensino à distância. Né? E hoje é o ensino remoto, né? Que vários alunos estão tendo, tanto na educação básica quanto no ensino médio e na faculdade. Né? E Marcos, então vamos lá. A pergunta mestra, né? O que é o ensino híbrido? Então vamos lá. A gente, na verdade, inclusive a gente pode até colocar, né, para quem não assistiu a gente na semana passada, Não, eu híbrido sugiro que não. assista. É, Isso. hoje é remoto, Ensino né? Mas a gente remoto. pode falar, né? Porque a gente já comentou um pouquinho sobre essa questão do ensino híbrido. E para quem não assistiu semana passada, a gente pode fazer uma palhinha muito rápida, mas a ideia é pensar que o ensino híbrido ele é uma estratégia, né, de aprendizagem que une uma metodologia que une momentos presenciais e momentos online. Né? Então, é uma estratégia muito bem planejada, né? Na verdade, isso tem que ficar muito claro para as pessoas, né? Ensino híbrido não é só você passar uma tarefa qualquer para o aluno fazer em casa e depois passar outra. Não.
o ensino híbrido, ele pressupõe um momento onde o aluno ele vai desenvolver parte do trabalho dele em casa, online, num ambiente virtual, com pesquisa com ferramentas, enfim. E o trabalho de sala de aula está extremamente conectado com esse trabalho de base que ele fez em casa. Então, na verdade, ele se prepara em casa para o desenvolvimento de tarefas que estão muito conectadas, né? Então, a gente tem que deixar isso claro, né? Que algumas pessoas, às vezes, entendem ensino híbrido como se fosse uma coisa meio jogada, né? E não é. É uma estratégia muito bem organizada, né? Que faz uma conexão entre momentos presenciais e momentos EAD. E por que a gente está fazendo essa palhinha, né? Porque a gente hoje vai falar de ensino remoto. E muitas pessoas também confundem, né? Da mesma forma que elas confundem o ensino remoto com o ensino híbrido, com a ED, enfim, é interessante que a gente esclareça isso, né? Então, a primeira coisa que a gente pode falar do ensino remoto é que, primeiro, ele é uma coisa emergencial, né? A gente criou uma estratégia de aprendizagem, uma estratégia de apresentação da informação para os alunos, né? Das informações que nós faríamos, por exemplo, em sala de aula, mas é emergencial e é uma estratégia de ensino que utiliza a mediação, né, a partir de tecnologias digitais. Então, por isso que as pessoas confundem muito com o ensino à distância e com o ensino híbrido, né? Mas a gente tem que deixar claro que o ensino remoto ele não é ensino híbrido, porque vamos relembrar a primeira característica do ensino híbrido, né? Eu tenho momentos presenciais e momentos EAD, né? Momentos online. No ensino remoto, eu só tenho esses momentos mediados, né, pelas tecnologias digitais. Eu não tenho ali o momento presencial. A gente tem esse momento aqui onde estamos reunidos no mesmo espaço virtual, mas é um momento agora, né? O tempo presente. Eu não tenho, por exemplo, a característica principal da educação à distância, né, que é a possibilidade de alunos e professores estarem dispersos no tempo e no espaço, né, de uma forma mais flexível. O ensino remoto ele é feito a partir de uma estratégia que envolve as tecnologias digitais, mas os alunos continuam no mesmo horário, né? Então está todo mundo junto no mesmo espaço virtual, utilizando tecnologias digitais com a mediação do professor. Então, por isso que a gente não considera são diferenças que afastam o ensino remoto emergencial da educação à distância e do ensino híbrido também, né? Então, essas características têm que ficar muito claras. E eu acho que a gente está vivenciando agora um segundo momento desse ensino híbrido, que eu estava até comentando em outros espaços. Essa semana eu tive uma capacitação com professores de Niterói, do município de Niterói, para a gente falar exatamente disso, né? A gente está vivenciando uma possibilidade agora, que é a possibilidade de fazer esse ensino remoto, digamos assim, de uma maneira um pouco mais profissional, um pouco mais organizada, um pouco mais planejada. No primeiro semestre, para quem começou a fazer lá em março, quando a gente começou, era tudo muito novo. Então, profissionais que começaram a desenvolver o seu trabalho tiveram que fazer, claro que com planejamento, mas foi muito tentativa e erro, muita experimentação. Então, nós passamos aí o primeiro semestre experimentando práticas, experimentando ferramentas, experimentando formas de apresentação do conteúdo, e a partir desse momento eu acho que a gente está indo com uma bagagem um pouco melhor, né? Com uma organização um pouco melhor, com um planejamento um pouco melhor, dada a avaliação que foi feita em muitos cenários de todo esse processo de experimentação aí. Então eu acho que a gente está vivenciando um segundo semestre um pouco mais organizado, um pouco mais planejado, digamos assim, né? Com um pouco mais de bagagem. Entendi. Mas até falo, o ensino remoto ele é diferente. Ele é emergencial, né? Como a gente já viu, e foi muito decretado,
né? Ele está sendo muito usado, né? Os professores tiveram, pelo menos no estado e no município, tiveram que fazer rápido essas capacitações, né? E são capacitações que a maioria dos colegas falaram, Stephen, é chato. Uma delas eu estava fazendo, aí depois eu falei, gente, foi tudo na minha dissertação de mestrado, eu não vou fazer, não fiz, até porque eu lido bem com a tecnologia, então eu Sim. não tinha essa necessidade de aprender, pelo contrário, eu fui ajudar muito as pessoas, né? Mas o ensino remoto ele não tem legislação própria, Não. ou tem? Porque é tudo novo, né? Entendeu? Porque É uma o EAD ele estratégia. tem. O Sim. EAD ele tem a legislação, ele tem todo uma próprio, né? Sim, E o ensino remoto ele está sendo discutido agora, sim. né? Parece que a Essa educação é tomou um outra grande rumo. diferença, né? É outra grande diferença, Exatamente. na verdade, porque a gente tem que separar o que é uma modalidade de educação, e aí a gente tem a educação à distância, assim como a gente tem a educação especial, a educação infantil, a educação de jovens e adultos, né? Com uma normatização, com um público definido, com estratégias, práticas pedagógicas, teorias de aprendizagem, uma legislação, né, uma secretaria especial direcionada para o trabalho no MEC, com avaliação, com uma série de questões muito bem organizadas, sedimentadas, bem obrigado. Então a gente tem que separar o que é uma modalidade, como a educação à distância, do que são estratégias de ensino, né, como a gente vê no ensino híbrido, né, e como a gente vê no ensino remoto emergencial. Né? Uhum. Então, como eu falei, não dá para a gente comparar, né, as coisas, são coisas completamente diferentes. Então, uma coisa é a modalidade de ensino, outra coisa são estratégias que podem ser utilizadas em diferentes realidades educacionais. Tá? E aí a gente tem as características de cada uma, como eu falei, né? Eu acho que a principal característica que a gente pode elencar, como eu disse antes, no ensino híbrido, é a possibilidade de você ter momentos presenciais e momentos online que se complementam dentro de um planejamento pedagógico. E no ensino remoto, a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho, né, emergencial, né, trazer para o plano do virtual aquilo que a gente faria em sala de aula com uma mediação feita a partir de ferramentas digitais. Né? E aí a gente tem uma gama de ferramentas muito grande. Né? A gente tem aí os AVAs, né? o Google Classroom, Meet, Zoom, Microsoft Teams, outras plataformas e outras ferramentas. Então, o que a gente vê no ensino remoto é que a gente vê a necessidade de você utilizar diferentes ferramentas para complementar o trabalho pedagógico. Então, por exemplo, Marquinhos, pode a falar. gente já tem pergunta. Alguma resistência dos alunos com relação ao ensino remoto emergencial? Se sim, quais são? Então, depende de qual segmento você está falando. Resistência, a gente vai encontrar em todos os segmentos. Tá? O que é interessante perceber nesse momento, né? A gente tem o ensino remoto sendo aplicado da educação infantil ao ensino superior. Cada segmento tem os seus problemas específicos. Então, por exemplo, no ensino infantil, a grande dificuldade é você engajar as criancinhas. Fazer com que as crianças consigam, né? E até porque a gente tem uma questão que é muito problemática na educação infantil, que é a necessidade de você ter a criança acompanhada dos pais nesse engajamento. Né? Então, nesse home office esquizofrênico que a gente está vivenciando hoje, né, pai, mãe, todo mundo junto com criança em casa, um dos grandes desafios que a escola tem, e eu tenho falado muito sobre isso na educação infantil, é a necessidade que o professor ele tem de orientar não apenas a aprendizagem do seu aluno, mas também orientar os pais para que eles possam auxiliar o professor
nesse momento em que está sendo pregado o ensino emergencial na educação infantil. Nos outros segmentos, a gente percebe que há menos resistência, dependendo também de como isso é feito. Por exemplo, já onde a minha realidade, né, que são áreas de vulnerabilidade, a resistência é alta, porque nós não temos tantos alunos com telefone, com internet, está todo mundo em casa. Onde eu moro aqui são alunos do Complexo do Alemão, do Complexo da Maré, são alunos do Complexo do Adeus, aqui tem a Vila Cruzeira, então assim, já tem uma grande dificuldade, e os pais, né, que viviam, né, de bicos, tiveram que se readaptar. Né? Então, assim, aí eu lembro, Marcos, sabe, o ERJ, o FRJ, discutindo enquanto a educação básica, Estado e município, sancionou, março, vai, ensino remoto, a UERJ e a FRJ, né, as faculdades federais e a estadual, foram debater sobre quais eram as ações. Exatamente. E isso eu acho que faltou esse tato, esse engajamento. Por exemplo, vamos estudar nossas realidades. Poxa, a gente começou no início muito bem. Nossa, o acesso da escola era alto. Depois, o curso saiu depois, os professores, a plataforma não aguentava muito. Os professores estavam acostumados dentro da sala, e aí eles achavam que era pouco conteúdo que passava, o online já te dá mais liberdade, você coloca um vídeo de 50 minutos, só que você não fala 50 minutos na sala. Isso por exemplo, é um erro conceitual. Exatamente. É um erro conceitual. Mas é a falta do preparo do profissional. Exatamente. A educação básica, tirando os colégios particulares que eu vi, até a Dani, foi a primeira live, né, que eu fiz com ela, que ela falou justamente da escola particular, que a escola particular até está fazendo teste, avaliação, valendo nota, sai boletim. O Estado e o município não tem isso, por exemplo. De eu ter o boletim, eu estou avaliando meus alunos, sabe? São realidades que já eram, né, difíceis, né, você equilibrar, e se tornou, assim, muito maior agora. Sim. Né? Eu acho que isso tem a ver com uma pergunta que você me fez na nossa última live, né? Quando você me perguntou se o Rio de Janeiro estava preparado para esse momento de pandemia. E aí a gente conversou bastante sobre isso, né? Que Rio de Janeiro. Então, realmente, a gente tem que observar que no Rio de Janeiro eu tenho diferentes realidades e que vão debater e que vão apresentar soluções de acordo com aquilo que conseguem dar conta. Então, na iniciativa privada, a gente percebe, principalmente das grandes redes, que muitas vezes já tem um ambiente virtual, que já fazem alguma atividade com o uso de tablet, celular, ou um aplicativo, um programa dentro da própria escola, dentro do próprio ambiente da escola. Né? Então, essas escolas, essas redes que já utilizam as tecnologias digitais de alguma forma, tiveram alguma facilidade. Né? Agora, outra pessoa que também teve facilidade se a gente for pular para o ensino superior, e eu tenho acompanhado muitas instituições nesse momento, né? Eu vi que as instituições que já têm uma experiência, né, com o uso de ambiente virtual de aprendizagem, porque a gente tem que considerar que nem toda instituição particular ou pública tem ambiente virtual de aprendizagem também. E isso, por exemplo, do Rio, a prefeitura do Rio não tinha. Não tinha. Você tinha um ou outro professor que utilizava ali, e assim, forçando. Eu lembro que quando eu entrei no Tim Lopes, no Olga Bernário, no Clóvis, eu já usava o Google Classroom. Mas era eu sozinho, matemática, fazendo o ensino híbrido. Entende, Marcos? Exatamente. Eu dava aula lá presencial e usava o online como um plus para eles. Entende?
Agora não, a escola foi para dentro do computador. Toda. Exatamente. E aí um dos grandes desafios, porque na verdade, como a gente falou antes, a gente não vivenciou isso. E as soluções elas têm que ser apresentadas de uma forma muito rápida. Então, acaba que isso é um desafio também para quem está na gestão, né, de pensar ações em diferentes frentes. Então eu tenho que pensar nesse momento em formação de professor, eu tenho que pensar na estrutura que eu tenho na minha realidade educacional, eu tenho que pensar na estrutura que o meu aluno tem na realidade educacional dele. Por exemplo, essa questão que você comentou aí do professor, né, que acaba sendo uma ilusão, né? Eu não falo 50 minutos em sala de aula, mas eu acho que como agora é uma coisa virtual, eu vou botar o cara para ver um vídeo de 50 minutos. Né? Ele não vai ver, não vai dar conta. Não. Porque não é assim que a gente planeja, não é assim que a gente organiza. Você vê claramente aí uma questão relacionada à falta de preparo ou um preparo idealizado numa base que não é a base real. Né? A gente idealizou, tem uma ilusão de que está todo mundo conectado, então vou mandar, sei lá, o cara está em casa, então bota aí 10 textos para ele ler em casa. Mas não é isso, não é? Entendeu? Peraí, Pensar... Marcos. A Aline colocou aqui, a formação continuada do professor é fundamental para prepará-lo para diferentes desafios. Dizer que o professor não sabe utilizar tecnologias não é verdade. Ele usa banco pela internet, redes... sociais, mas ele precisa da formação continuada para o uso de tecnologia em sala de aula e tem significado para ele. Mas olha só... Aline, né? Aline o nome? A gente tem questões em relação a isso. E é muito legal você ter colocado isso, tá? É verdade, mas a gente tem que considerar também que nem todos os professores utilizam as ferramentas, muitos não sabem, Aline. Vou te falar isso com tranquilidade, tá? Do que eu acompanho não só no município do Rio, mas em diferentes realidades, tá? Então, muitos professores têm o celular, utilizam aqui e ali uma ferramenta, sabem entrar no Facebook, utilizam o WhatsApp, mas uma coisa é você utilizar, digamos assim, de uma forma mais no seu dia a dia, né? Uma outra coisinha que você faz. Outra coisa é você utilizar essas ferramentas como ferramentas de formação humana, como ferramentas voltadas para o desenvolvimento de propostas de ensino e aprendizagem. Então, realmente, eu concordo com você que, em parte, que a gente tem aí muitos professores que sabem utilizar, mas a gente também tem uma massa muito grande que não sabe utilizar essas ferramentas e muitas vezes necessita de formação mesmo. Eu falo isso com tranquilidade poxa, se eu for colocar aqui, é porque eu estou usando o celular, né, então não dá para ver. Mas só hoje eu devo ter atendido pelo menos uns 15 alunos com dúvidas relacionadas a como acessar determinada ferramenta, como lidar com isso, como ver um vídeo, como acessar um serviço de streaming, como fazer uma postagem no chat, entendeu? Então, assim, eu quero chamar a atenção disso, porque essa eu acho que é uma ilusão que foi quebrada nesse momento de pandemia, que é a ilusão de que todo mundo ou muita gente sabe usar o celular, que muita gente está conectada, que a gente tem internet em todo lugar, e a verdade é que muita gente não tem nem a tecnologia e nem o conhecimento que permite que você use a tecnologia para os processos de formação humana. E fora que, por exemplo, Aline, não sei se você é professora, agora eu não tô olhando bem devagarinho a foto, mas eu não estou localizando se eu conheço ou não. Mas o Estado e município, os professores, não tem aumento. Há 6 anos, 7 anos já. O Estado, por exemplo, congelou nos nossos vencimentos. Por exemplo, eu estou contando tempo para me aposentar, mas para a mudança do salário, não está. Então, por exemplo, daqui a janeiro eu faço 3 anos de Estado na minha segunda matrícula. Eu ganharia um triênio. Eu não vou ganhar. Entendeu? E ainda tinha saído no segundo mês de quarentena
que nós íamos perder a passagem e a alimentação. Na hora eu tive professor que falou para mim, Stephen, eu não vou acessar mais a plataforma. Por quê? Porque não está gastando na passagem, não está gastando na alimentação. Ele aumentou a banda na internet dentro de casa. Eu tive vários relatos. Eu tenho essas conversas salvas em e-mail, em WhatsApp. Entendeu? Muitos professores tiveram que consertar computador, comprar laptop, comprar um celular. Entendeu? E está sendo ainda tem gente que está achando, corta o salário, que eles voltam correndo. Não é assim não, gente. Não é assim. A gente tem que pensar na formação. É muito fácil falar, o professor não quer voltar, como o nosso prefeito fez, entendeu? Que parece que ele nunca pisou numa escola. Sim. Aqui é uma live da educação. E eu falo para vocês, não há lugar mais insalubre do que uma escola. Porque a quantidade de gente que entra e sai, aluno com máscara aqui. Eu estava entregando cesta básica, material lá na minha escola. Foi aborrecimentos, assim, estresses. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de protocolo. As pessoas não acreditam. Entendeu? Falou tanta coisa, né, na mídia, espalhou tanto fake news. A última foi o ozônio, né, que a gente teve, né, que a cura milagrosa é o ozônio, né, que é o pior fake news que a gente viu isso. Não né? vou nem comentar isso. Não vamos comentar, mas para você entender, elucidar o problema, sabe? Tá muito fácil bater no professor, sabe? O professor Nash, o professor isso. Não, professor, coitado, ele está se vendo desesperado. Eu tenho colegas, Marcos, que eles relatam, alguns estão até aqui na live, eles se veem desesperados. Por quê? Eles fazem o vídeo, eles fazem a aula, etc. O aluno não vai, ele não consegue engajar. Mas ele não consegue engajar, de vez em quando, por falta de interesse do aluno. E sim pela condição de vulnerabilidade que tem esse aluno. Entende? O governo como um todo não preparou esse pessoal, nem professor, nem aluno. Entende? Para essa situação. A rede particular ela consegue abarcar melhor, porque justamente o que o Marcos falou, já tinha a plataforma, a maioria das faculdades particulares já tem o EAD instalado, então só foi para a plataforma EAD. Agora, com certeza, na Unicarioca, onde tu trabalha, e as outras particulares, Marcos, você deve ter dado capacitação para os professores que nunca não eram de EAD. Sim, não eu, mas outros colegas fizeram isso. A gente teve que passar por capacitações também, né? Porque e a gente tem que considerar que é uma coisa interessante, né? Porque nesse momento de pandemia, muitos setores sociais tiveram que se reorganizar para dar uma resposta. Então a gente viu isso no comércio, a gente viu isso nos sistemas de saúde, a gente viu isso em vários setores. E o interessante que a gente precisa pensar também é que geralmente o setor educacional, né, mesmo com todas essas respostas que foram dadas, mas o setor educacional é um dos setores que mais demora para dar respostas, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de articular rápido determinadas ações, talvez, esse aí por N fatores, né? Mas também pela nossa incapacidade de, muitas vezes, trabalhar em diferentes frentes, né? Porque ao mesmo tempo que, como você falou, ao mesmo tempo que eu tenho que pensar no professor, eu tenho que pensar no aluno, eu tenho que pensar na família, eu tenho que pensar em infraestrutura, eu tenho que pensar em internet, eu tenho que pensar na organização. Então, tudo isso demanda uma atuação em diferentes frentes de trabalho. Senão você não consegue avançar. Vários colegas que estão aqui e viram. Sabe quanto tempo nós tivemos, Marcos? 2 semanas para equipar a casa. Tipo, Sim. Eu tive colega que comprou quadro, eu tive colega que comprou o tripé, eu fui um que comprei o tripé, entendeu? Eu tive colega que filmou a aula, entendeu? Sabe? Realmente, poxa, todo mundo tentou, entendeu? E aí a porrada que a gente teve como professor na rede pública foi: tá contando tempo para aposentar.
entendeu? E a gente vê as outras carreiras, né, que foram, né, tá contando e tá ganhando ainda mais, né? E a gente está vendo o roubo da saúde, né? Agora o meu chefe imediato sofrendo impeachment, que é o governador, né? E a gente não sabe que rumo vai ser. Enquanto a faculdade pública ela se reorganizou, parece que ela é muito autônoma, né? O MEC, eu acho que ele não se mete ali, né? Ele dá uma diretriz, mas as universidades elas têm são autonomia. autônomas. As Agora, universidades elas as têm autonomia. escolas básicas não têm autonomia. Nós fomos empurrados para esse ensino remoto e a gente não conseguiu debater. A gente não conseguia debater. Quando chegou, eu tive professor no dia que falou assim: Stephen, eu não vou fazer. Stephen, eu não vou, sou contra. Isso vai ser uma precarização da educação, vai desnivelar, etc. Realmente, hoje está claro. O que eu pensei que era um mês, falei, poxa, é um mês só, né? A gente já estava até com data de retorno, né? E agora não, a gente fica com medo que dá até o retorno, porque a França há pouco tempo ele tinha retornado, para quem não sabe, mas e já voltou atrás, está todo mundo em casa de novo. Sim. Entendeu? E todo vários outros todo países mundo está voltando. Que reabriram as escolas, fizeram, e vai voltar. Aí o Brasil, sim, vamos rolar a máquina, vamos, economia. Não é o momento da economia, é o momento da saúde, né? Exatamente. É uma coisa que é interessante para a gente pensar, né? Que para entender, volta, não volta, volta, não volta. Eu estava conversando isso essa semana também, né? Numa outra live com um grupo de professores, né? Porque aí sempre alguém no grupo fez a pergunta, né? Mas professor, o que o senhor acha? O senhor acha que a gente volta? Quando a gente volta? Assim, a gente tem que entender que a gente está no meio de uma disputa política, né? Quando eu digo disputa política, eu não estou falando nem política partidária, mas eu estou falando de setores sociais que estão dos dois lados. A gente tem tanto uma galera pressionando para voltar, quanto uma galera pressionando para não voltar. E a gente não vai discutir os fatores aqui, né? Os argumentos de cada lado. Eu acho que o que a gente precisa pensar agora é pensar assim, tá, mas o que a gente faz no olho do furacão? Né? Porque independente de voltar ou não voltar, a educação tem que oferecer respostas. E as respostas que a gente está tentando desenvolver é exatamente isso que a gente está vivenciando no ensino remoto. É a tentativa de, como você falou, manter o barco funcionando, né? De uma forma precária, sim, mas eu acredito que é manter o barco da melhor forma possível que a gente pode nesse momento, exatamente porque não dá para ficar parado também. Né? Parece uma coisa meio brincadeiras à parte, né? Parece a ideia de que se você ficar parado, você afunda. Então, mesmo que o barco navegue devagar, ele tem que navegar. Né? Então, eu acho que cabe aí uma reflexão, que eu acho que é um momento de muito aprendizado para todos nós. Eu estou até vendo uma fala da Claudinha aqui, né, no perfil, né? Eu acho que é exatamente isso. É o momento de a gente unir forças em torno de um projeto possível, né, de educação, dependendo da realidade de cada um. Porque, como eu falei, na rede particular a gente tem uma realidade, o município do Rio tem uma, o estado tem outra, Niterói, Caxias, Belford Roxo, Mesquita, cada município está tentando dar um tipo de resposta. Só que, infelizmente, alguns com mais planejamento, com mais discussão, com mais engajamento dos profissionais, das famílias, dos alunos do que outros, né? Eu acho que esse é um momento que deveria ser um momento de muita discussão do que é possível oferecer, um momento de muito planejamento e de avaliação dessas ações, né? E de avaliação, por exemplo, como você falou agora, né?
eu não posso só simplesmente chegar e cortar por cortar. Ah, o professor ele não está indo trabalhar, eu vou cortar o vale transporte dele. Mas, pô, peraí, esse dinheiro que está entrando. E vem cá, você tudo bem, você cortou o dinheiro que ele usaria, como por exemplo, no Vale Transporte, porque ele não está indo para a escola. Mas por outro lado, você deu uma gratificação para o professor que comprou lá computador, que comprou microfone, que comprou luz, que comprou quadro, né? O que que você fez para facilitar a vida do cara? Então, Nenhuma. são A coisas. desculpa deles já tá, sejam felizes porque vocês já estão recebendo, né? Exatamente. E isso não é Nossa, motivador. isso é péssimo, né? É Isso é assim, tipo assim, horrível para a categoria. tô fazendo o favor de te pagar, hein? Não reclama não, É, hein? Entendeu? É muito sabe? absurdo, é o tipo de coisa que não tem como, né? Você parar e pensar. Então eu acho que esse é o momento também da gente parar, e eu acho que a gente está vivenciando um momento que ou a sociedade valoriza agora os professores, ou não sei mais o que a gente pode fazer para ser valorizado, porque É, se a gente sai do momento de pandemia sem ser valorizado, eu falei, cara, o que está faltando? Botar a coroa de espinhos, é isso? Ser crucificado? Porque não falta muita coisa, né? isso é verdade. Porque a gente, por exemplo, a gente teve que fazer curso, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Os pais, por exemplo, falam para mim, professor, como tu tem paciência com essas crianças? Eu tenho um dentro de casa, tu tem 40 na sala. Eu falei, Você ainda é entendeu? pior como diretor, né? Não, Tem eu era mil. coordenador. Eu era Como coordenador. Não, coordenador. eu tinha 1.750 alunos. Tenho, né, na escola. Eles não morreram, estão vivos. Tem 120 professores. Três diretoras adjuntas. Ou três diretoras, duas adjuntas e uma geral. São 6 ou 7 na secretaria, 3 de apoio. Gente, é muita gente por trás também. E esse pessoal Sim, todo, sabe? Tá ajudando. Tem o pessoal que tá faxinando lá a escola. Na realidade, todo o pessoal de apoio, né, da faxina teve que retornar para fazer a limpeza da escola. Eu soube que teve diretora que não tinha uma pessoa de faxina, porque estava com Covid, sim. sabe? Porque a empresa não tinha. Ainda tem isso, porque a empresa não paga. Né? O Estado paga para a empresa não repassa, e aí. Eu paguei, não pagou, aí fica o jogo de empurra. E Né? quem sofre é o profissional. Não, e a A gente diretora, de tá vez vendo em isso na saúde, quando, né? e tem escolas, Marcos, no estado e no município, que só tem um diretor, porque a escola é de classificação pequena. A minha era B, a minha é enorme. E tem o Olga aqui que é A, é enorme, tem tudo, entendeu? Mas uma escola E ou D, de vez em quando é só o diretor adjunto. E os dois são Sim. no grupo de risco. E sem ninguém. Como que você vai atender? Como que você vai fazer história? Ainda tinha isso. As escolas estavam recebendo ceréis de documentação. Como que eu vou chamar o pessoal para trabalhar e emitir documentação que você precisa? Do secretário escolar, você precisa do diretor-geral, do diretor adjunto para assinar, você precisa da inspeção, Sim. voltar, entendeu? E todos voltaram E, agora, no segundo e é semestre. interessante, o Stephen, pensar que esse momento de o ensino remoto, né, ele mostra pra gente toda a nossa fragilidade. Então a gente pensa assim, eu estou falando para você de uma estratégia de aprendizagem que usa diferentes recursos digitais. Mas eu tenho escola que mal tem luz. É, E a gente tem um sistema que não é um sistema totalmente digitalizado, totalmente digital, totalmente unificado, né? Até pouco tempo atrás as escolas tinham praticamente internet de escada, é. né? Então, assim, que estrutura é essa que eu vivo, na qual eu estou ali, estou presente, que de um momento para outro tem que fazer todo um trabalho para o qual não está preparada, né? E aí, como é que eu vou dar uma resposta para isso, né? Tem escola, por exemplo, que eu sei que está imprimindo material, pra você ter uma ideia, Sim. para os alunos irem na escola buscar. Olha que coisa doida,
né? Não, foi despachado, acho que uma verba, pelo menos no estado, uma verba que a diretora ela tem que ir lá tirar o material do segundo bimestre, né? E vai entregar aos alunos. Eu não sei Uma se coisa doida. vai mesmo ou se não vai, mas a gente está no, aspas, terceiro. Ainda vai imprimir o segundo. E do Estado teve um problema danado que foi a entrega das apostilas. Falaram para os alunos que ia chegar em casa. Pô, entregar lá dentro do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão, o Correio não entrega, daí a Casas Bahia entra. O Eu tenho a Correio vai impressão de que é entrar. por isso que o Correio fez greve, sabia? Não, Eles o Correio é descobriram, eles outra descobriram, e não, não. eu tô brincando com isso. Eles descobriram que iam ter que entregar todo o material do Estado na casa dos alunos, aí resolveram chutar o balde e fazer logo greve. Não, o Entendeu? Porque Correio, você sabe que meu esposo trabalha no Correio, né? Te falei, né? acho que Aí ele você tá até falou. falando aqui, ó. Eu passei por isso nas apostilas, meu esposo, que ele trabalha no Correio. E aí ele tava falando para mim, Stephen, ele não fez quarentena. O André trabalhou. O Correio funcionou normal. Mentira, Stephen, minha encomenda não chegou. Gente, chegava. O problema é você ter gente. Um Sim, monte de gente tirou licença. Porque o Correio, o pessoal também tem comorbidade. Então as pessoas tiveram que tirar licença. Entendeu? Ele até sim. falou aqui, tivemos muito problema para entregar das apostilas na área de Bom Sucesso. É justamente essa área. Complexo do Alemão, Maré, Adeus, Higienópolis e Vila Cruzeiro, E isso só não para citar entra. alguns. Só citar alguns. Aí a gente vai lá para Parapedro, Irajá, vai lá para Vila Kennedy, da Zona Oeste, vai lá na Praça Seca, vai lá no Cesarão, pega Sim, Vidigal, vai pegando as favelas, Malete, e vai. Não vai entrar, gente. O Correio não se arrisca assim, sabe? Foi muito inocente, né, fechar esse contrato, em vez de mandar direto para a escola. Quando mandou direto para a escola, Marcos, a maioria da escola recebia as sim. apostilas. Entendeu? Mas lógico, era É aglomeração, como a gente fala, era um furdúncio que foi. a impressão que eu tenho, porque assim, como a gente está discutindo aqui, né? Nas redes particulares você tem um poder de negociação muito mais próximo, né? Na rede pública, eu acho que a impressão que a gente acaba tendo nesse momento do desenvolvimento dessas propostas, né? É que as pessoas que pensam essas estratégias, se é que a gente pode chamar de estratégias, elas não param para pensar e avaliar. Não são professores, não são pessoas que sequer conhecem a realidade das comunidades, das escolas, aos quais as comunidades às quais a escola serve, porque se eles soubessem um pouco mais sobre a realidade, é como a gente está falando, as soluções seriam muito mais concretas, muito mais viáveis. O O correio não Juvenal, entra lá, manda para a escola, manda para a casa do aluno, entendeu? Então, assim, seriam propostas. Eu vou fazer, como é que eu vou implementar o ensino remoto numa escola que mal tem luz, né? Que está dentro de uma comunidade onde os alunos não têm acesso a nada em termos de tecnologia. Então eu tenho que criar soluções que sejam viáveis dentro desse universo. uhum. O que parece, Marcos, é que tem muito técnico, sabe? Técnico educacional. E não tem professor. O Juvenal estava Sim. lembrando que lá no início, isso eu lembro também, Juvenal, foi Eu lembro falado também. diversas vezes pelos secretários de educação, isso no Brasil inteiro. Nós vamos dar chip. O do Rio de Janeiro falou diversas vezes, estou fazendo a solicitação, que não sei o que, iria entregar para os professores, para os alunos, e não chegou a nada. Por quê? Porque Porque depois quiseram eles viram aumentar que ia o ficar muito preço. caro. Ia ficar muito Exatamente. caro, entendeu? Mas Eu lembro gastaram, dessa discussão, eu lembro. mas fizeram um acordo no correio para não chegar o material em casa. Entende? Aí tu fica assim, oi, por que não já fez isso desde o início? Por que não chamou, não fez as reuniões com as pessoas que Sim. entendem, gente?
sabe? Ficou meio amador. Vamos fazer isso, vamos testar. E a testagem com dinheiro público, isso que era o pior, é o pior. Não era, que a gente ainda está vivendo isso. É o pior. Sim. O Juvenal está falando, respondemos um drive com quantitativo de alunos que precisavam desse. Eu lembro disso também. Só completar que a Seduc não esqueceu, não. Foi abortado mesmo. Foi abortado. Não esqueceu. E detalhe, o que chegava de planilha, Marcos, para a gente preencher, a gente ficava de cabelo em pé. Teve um dia que eu falei para o André, não fala comigo hoje não. Eu estou com 4 planilhas. Eu tive uma planilha nojenta que eu tive que preencher, entendeu? Falando se o professor acessava, não acessava, por que acessava, como acessava, se não acessava. E detalhe, não sei o que fizeram com essa planilha. Sim. O problema é esse, entendeu? Porque se você faz que eu acho até bacana, tá? Se você faz um trabalho de pesquisa da realidade, que eu acho que de fazer uma avaliação diagnóstica séria, e, por exemplo, numa escola como a sua, eu não sei qual o quantitativo de professores, mas digamos que eu tenha 200, 300, sei lá, professores, e se eu faço uma planilha onde eu sei exatamente qual é, o mais aproximado possível, qual é a realidade dos meus professores, quem tem acesso, quem não tem, como é que é, eu consigo pensar, eu tenho material para gerar políticas públicas com ações concretas, com ações viáveis dentro desse momento de pandemia, entendeu? O grande problema que eu acho que desmotiva muitos profissionais de educação na iniciativa pública é exatamente o fato de você ter muitas vezes um trabalho enorme, como você falou, né? Eu vou ter que preencher hoje uma planilha, eu vou perder um tempão, é chato. Aí você vai lá e preenche da melhor forma possível, pensando, né, que isso vai gerar algum tipo de resultado positivo, e a coisa acaba não gerando, e você se vê, por exemplo, meses depois, percebendo que você perdeu um tempo enorme, né, gerando dados que estão por aí em algum lugar, em alguma gaveta, na melhor das hipóteses, para não dizer outros lugares que eles podem estar. Entendeu? O Ivan está perguntando como ficam as aprovações dos alunos para o ano de 2020. Eu não sei. No estado e no município não tem isso. Eu acho que é uma coisa que ainda vai ter que ser debatida ainda. Não, vai mas ser uma coisa que ainda vai ser debatida. Agora, a escola particular, ela está tocando. Ela iniciou, se eu não me engano, no 3º bi já. E tem nota, tem boletim. As escolas municipais estaduais não tem nenhum boletim. A gente não sabe o que vai ser desses alunos. A gente não sabe se vai vir um decreto aprovando todo mundo, ou vai ser cancelado o ano letivo, né? Aí a gente não sabe vai se ser como vai, se não porque existisse. é um ano ainda. Também tem isso, né, Marcos? É um ano eleitoral, os prefeitos estão tentando reeleição, né? Sim. E assim, vai cancelar, não vai cancelar? Parece que 3 Rios cancelou. Eu estava vendo a RJ, parece que o prefeito cancelou mesmo, não quis saber, entendeu? Agora, quis saber sim, né? Deve ter estudado muito bem a situação e encerrou o ano, parou as atividades. Eu acho que 3 Rios, eu vi essa mesma notícia em outros municípios. Eu acho que os municípios, assim, são municípios que você percebe que realmente não tem a menor infraestrutura. Entendeu? Não tem acesso. Um lugar na região serrana, que é pequeno, rural, eu já fui lá apitar. Sim, eu também. E assim, eu visitava o polo do CEDESG lá de também. 3 Rios é até bom, mas o interior de 3 Rios, gente, não tem internet. De vez em quando não tem água direito. Esse é um dos problemas, né? Quando você tem um município pequeno, ou município até grande, mas que você tem condições de perceber essa realidade de uma forma muito clara, fica muito mais fácil você gerar uma ação nesse sentido de, olha, não teve, realmente a gente viu, avaliou, não tem condições, vamos cancelar. O problema é que a gente está num município cuja realidade é muito plural, é muito múltipla. Então, ao mesmo tempo que você tem um bairro, sei lá, município do Rio,
No mesmo município, você tem um bairro que não tem nada e um bairro que tem tudo. Que tem tudo. Um bairro que Entendeu? você Então, tem assim, conexão excelente e tu vai para o outro que o exatamente. sinal de nenhuma operadora pega, de Entendeu? nenhuma. Aí Então tu você fica assim, como, tem. gente? Exatamente. Então você tem uma realidade tão múltipla que até para oferecer uma resposta concreta fica complicado. Porque aí nesse momento você vai dizer assim, eu cancelo ou não cancelo? E o que é interessante a gente pensar é que, por exemplo, em municípios como esse, como a gente viu lá dos Três Rios, muitas vezes a realidade tanto da escola pública quanto da particular é praticamente a mesma. Você está entendendo? Mesmo nas escolas, você vai ter uma realidade muito parecida. Sim, Num município como o Rio de Janeiro, o que você vai perceber nesse momento é o desnível, né, social entre diferentes realidades, que é sim. realmente gigantesco, né? É punk mesmo, a gente percebe isso que você fica assim chocado, né? É diferente de um município como esse, eu vi acho que foi exatamente em 3 dias que eu vi uma matéria, não sei qual foi o município, em que no município inteiro era raro o pessoal ter computador. Era raro Aham. ter aluno com impressora. Então, fizeram até uma matéria com um aluno de uma turma de sei lá quantos adolescentes, que ele era o único cara que tinha impressora. E um dos 3 que tinha computador. Então, imagina essa realidade, né? Onde a gente acha que, se você olhar para o mercado, uma impressora não é tão caro, né? Mas não é tão caro para quem? Né? É, Porque para essas pessoas é é muito. E um bem de detalhe, as consumo muito caro. pessoas, eu te falo, a quantidade de cesta básica que a gente estava entregando nas escolas. Agora o prefeito, né, do Rio de Janeiro, vai entregar o cartão, né? Voltou para o cartão. Era a cesta básica, voltou para o cartão. As pessoas estão passando fome, Marcos, sabe? E assim, amadorismo, né? É amador, é uma política amadora. Parece que não se planejou. Sim. Vamos discutir, vamos ver, vamos analisar. Eu peço também o pessoal que está comentando aí sobre tem que aprovar ou tem que reprovar. Uma reprovação, ela é negativa, né? E principalmente um aluno numa situação de vulnerabilidade, entendeu? Que de vez em quando ele é o único que está fazendo ensino médio, porque os pais são analfabetos, né? Então a gente também tem que ter esse olhar cuidadoso do que vai realmente ter. Eu estava discutindo isso com uma colega minha da primeira a quarta, a professora Cris, um grande beijo para ela, que eu não sei se ela está na live, mas ela falou para mim que na escola da prefeitura onde ela trabalha, na Ilha do Governador, a gente tem esse problema, que as crianças elas precisam avançar, por exemplo, do primeiro ano ao terceiro ano, né? E uma reprovação, por exemplo, do quarto ao quinto ano, é uma reprovação muito séria, e aquilo é Sim. sentimental, né? Então, por exemplo, a aprovação, mas com o estudo. Aí o nosso medo vai sentar com a comunidade, vai trazer de volta aqueles conteúdos de volta para a série anterior, por exemplo, quinto ano, nono e terceira série do ensino médio, são de terminalidades. Eles, Sim. então, automaticamente, ano que vem, não estarão mais nessa escola, né? Então, por exemplo, o Estado, eu falo muito do Estado porque eu sou do Estado, o nono ano vai terminar na prefeitura, ele vai para a minha escola, ele vai para as escolas. E como que nós vamos fazer essa nova organização pedagógica? Entendeu? Porque nós já vamos estar com os déficits de quem foi para o Exatamente. terceiro, quem foi para o segundo e quem está chegando do primeiro. A gente não vai ter sala para reposição de tudo. Entendeu? E isso também nesse nós vamos ter que momento, repensar. é muito E interessante essas detalhe, ano que discussões. vem, desculpa, Marcos, e ano que Não, vem pois- nós vamos ver uma grande migração do particular para o público de novo, como foi em 2016, na crise. sim. Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar mais o colégio particular. A gente E já está vendo isso esses agora. alunos vão para o colégio público ano que vem. O inchaço de escolas vai ser maior.
Então, hoje que eu tenho 40 alunos em cada sala, ano que vem eu não vou ter aluno para colocar, porque eu não vou poder. Eu não tenho espaço físico para a escola. E tem poucas escolas no estado do Rio de Janeiro. A gente vê como é pouca escola. Entende? Uma Marcos, colega aqui, vamos às a Ana nossas Paula, considerações finais. Fala, pode falar da Ana Paula. a Ana Paula, ela colocou aqui, né, que algumas escolas particulares também estão sem rumo e muitas estão indo à falência. E a gente está vivenciando isso, né? Quem está conseguindo se sustentar com um pouco melhor são as grandes redes mesmo, porque ainda tem como direcionar determinados recursos de um segmento para o outro, mas o que a gente está percebendo é que muita gente está tirando seus filhos da escola porque não está a fim de pagar por essa estratégia metodológica. E aí cada um está lidando de uma forma diferente, gerando situações, e isso vai realmente no ano que vem gerar uma grande discussão. O que a gente está vivenciando hoje vai trazer consequências, pelo menos para os próximos 2 anos, pensando em educação, né? Se a gente for pensar assim, em termos mais imediatos, né? Quem fica, quem vai, porque assim, são vários déficits que a gente vai ter que lidar aí pelo menos nos 2 próximos anos. É verdade. Marcos, vamos fechar, porque nós já vamos para quase 1 hora, entendeu? Faça suas considerações finais. Tá? Como considerações finais, eu acho que é sempre um prazer estar aqui, né? A gente se encontrou da primeira vez, está sendo um prazer enorme bater esse papo com você aqui. Acho que as discussões são sempre muito bacanas, né? E quem puder assistir lá a nossa primeira live sobre ensino híbrido, acho que vai ser muito bacana para complementar tanto o trabalho de hoje quanto a discussão que a gente vai ter semana que vem sobre educação à distância, né? A gente vai concentrar nosso bate-papo na educação à distância semana que vem, e aí a gente pode até trazer alguns elementos de polêmica, né? Para quem é educação à distância, se serve para todo mundo, se cabe em todos os segmentos, se não cabe. Então, assim, é mais uma garantia de um bate-papo muito bacana semana que vem. Isso é verdade. E o EAD, a gente vai ver as legislações, porque ele existe. Ele é legal. Né? Então, já o ensino remoto, não. Então, aí a gente vai comparar essas 3 lives. Gente, eu tive hoje com o Marcos Antônio, tá? Professor, pedagogo, tá? Mestre, sabe? Um grande prazer te ver, entendeu? Infelizmente, nossa trilogia vai acabar na próxima semana. Acho que eu vou catar ele para outro assunto. A gente continua batendo papo. Com certeza, Marcos. Ó, um beijão. Foi um prazer conhecer tua esposa online. Tá? Manda um beijo para tua pequena. E ó, todos que nos seguiram até agora, ó, um grande beijo. Tá? Um grande abraço aí para todo mundo. Mais Marcos e eu falando sobre EAD. Tá? Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Um grande abraço aí.